Olá pessoal, tudo bem? Então, se caso alguém aí ficou com alguma dúvida sobre o que seria essas entidades ou tabelas, né, e atributos, nesse vídeo eu vou tentar dar uma explicação um pouco mais rápida e vamos dar continuidade aí aos nossos estudos. Então, uma definição rápida aí o que seriam essas entidades, que é uma representação genérica, né? Representação aqui genérica de um componente do mundo real, tá? Sobre o qual desejamos armazenar informações. Não é uma informação, e sim informações, tá? Então ele vai ter várias informações. Então, essas entidades ou tabela, a gente tem que pensar de uma forma genérica, que consiga atender vários estilos, né, e vários tipos. E dentro dessas entidades vai ter essas informações aí armazenadas, tá? Um exemplo dela, de entidade, poderia dentro de um sistema computacional ser uma tabela chamada-se pessoa, tá? Ali eu teria ali informações ou dados dessa pessoa que eu vou cadastrar, dessas pessoas que serão cadastradas, tá bom? Então, a gente tem que fazer esse mapeamento aí do mundo real, né? E tá achando, né? Tá mapeando essas representações genéricas aí, dessas tabelas que pode ser armazenada aí essas informações, tá? O outro são os atributos, né? Os atributos. Então, tudo que se pode relacionar com o próprio da entidade, tá? O que seria isso? Eu tenho uma tabela, dentro dessa tabela eu tenho os seus atributos, tá? O que estão relacionados com essas tabelas, com essas entidades, tá? Então aqui coloquei aqui três tipos de atributos. Atributos descritivos, né? Atributo que seja capaz de demonstrar ou representar as características formadoras ou pertinentes, como exemplo aí, data de nascimento, idade e sexo, tá? Um exemplo aí. Os atributos normativos, né? Que além de cumprirem uma função descritiva, também servem como definidores de nomes ou rótulos de identificação sobre os objetos aos quais pertencem. Por exemplo, código, matrícula, número, tá? Então, são os atributos normativos. E os atributos referenciais, tá? Os atributos que não pertencem propriamente à entidade, aonde estão, mas fazem algum tipo de referência dessa entidade em outra entidade, tá? Então, eu tenho lá as minhas tabelas, né, a minha entidade. Dentro dessas entidades, eu vou receber dados, né, onde esses dados serão gravados dentro dos meus atributos, tá? Dentro desses atributos, como eu tinha dado um exemplo lá de pessoa, pessoa tem vários, dentro da tabela pessoa tem vários atributos, entre eles está o nome, CPF, RG, data de nascimento, idade, sexo, tá? E outros dados que eu achar necessário de estar colocando dentro dessa tabela, tá bom? Aqui falando um pouco mais sobre a questão da clínica veterinária, tá? Eu fiz um mapeamento aqui da clínica veterinária e essa clínica veterinária aqui no mapeamento rápido, tá? Aonde eu tenho dentro da clínica veterinária pessoas, animais, consultas, medicamentos e alimentos dos animais. Eu posso ir lá comprar ração para o meu cachorro,
para o meu gato. Tá? Então, aqui eu fiz um mapeamento rápido. Teria mais coisas? Com certeza. Banho, por exemplo. Né? Então, eu vi aqui. Cada item desse ele deve ser estudado, tá? Para achar quais as entidades e quais os seus atributos. Tá? Então, ó, aqui nesse caso, pegando o primeiro exemplo de pessoa, tá? Dentro de uma tabela, de um atributo, de uma entidade pessoa, eu tenho os atributos nome, CPF, RG, data de nascimento e endereço. Lembrando que todos esses nomes dos atributos, né, e da tabela, a gente deve colocar com nomes genéricos, tá? Porque eu não sei o nome da pessoa que vai aqui, eu não sei o CPF, o RG, data de nascimento e endereço. Então eu não sei esses dados, tá? E aqui é pessoa, qualquer pessoa dentro do meu sistema. Aí eu coloco um outro problema para vocês aqui, tá? Essa pessoa aqui, ó, dentro do meu sistema, ela pode ser um vendedor da loja, um veterinário, ela pode ser um cliente, ela pode ser um entregador, tá? Um entregador, sei lá, a pessoa que vai entregar alguma coisa, né? Faz alguma entrega. E o que acontece? Né? Aqui eu estou vendo, na hora que eu faço esse mapeamento aqui dessas funções dentro do meu banco de dados, eu apresento esses atributos. Um vendedor, o que ele tem? Ele tem nome, CPF, RG, data de nascimento, endereço, data de contratação e a função dele, que é vendedor. O entregador, nome, CPF, RG, data de nascimento, endereço, data de contratação e função, que é o entregador. Veterinário, nome, CPF, RG, data de nascimento, endereço, data de contratação e função dele, que é veterinário. E por último aqui, o cliente. Tá? O que o cliente tem? Nome, CPF, RG, data de nascimento e, nesse caso, endereço. Então aqui, ó, podemos verificar claramente aqui que o cliente ele não tem a data de contratação, tá? E a função. Por quê? Porque ele é um cliente. Todas essas tabelas aqui, ó, todas essas funções, né? O vendedor, o veterinário, o entregador, tá? Eles têm os mesmos dados, tá? Isso a gente pode juntá-los dentro de uma outra tabela. Então ficaria dessa forma. Dentro do meu sistema, eu teria a pessoa, tá? Eu teria a pessoa, aonde ela teria nome, CPF, RG, data de nascimento e endereço. E essa pessoa pode, não quer dizer que ele vai ser, tá? Pode ser um funcionário. O que esse funcionário vai ter dentro da tabela funcionário, tá? Aqui eu tenho a tabela pessoa. Dentro de funcionário eu tenho os dados que são relacionados, destinados apenas ao funcionário. Data de contratação, função e nesse caso aqui eu coloquei o número da CLT, né, da carteira de trabalho dele. Ah, eu preciso de uma tabela chamada cliente? Não preciso. Por quê? Porque os dados que eu tenho aqui para cliente, ó, nome, RG, CPF, RG, data de nascimento, endereço, já estão listados aqui, ó. Então, a pessoa dentro do sistema, ela é pode ser um cliente. O funcionário pode ser um cliente. Então, nesse caso aqui, né, eu teria apenas, voltando aqui um pouquinho, né, ó, eu teria aqui, ó, várias tabelas e nesse caso se transformou apenas em duas tabelas. Dentro do meu sistema existe pessoa, tabela pessoa com esses atributos, tá?
e a tabela de funcionários com os dados específicos de funcionários. Tá? Nesse caso aqui, animais, eu tenho uma tabela de animal. Tá? Dentro da tabela animal eu tenho nome, data de nascimento do animal, a raça, a espécie, o sexo, o tempo de gestação, origem, expectativa de vida, quanto tempo normalmente eles vivem. Tá? Eu coloquei esses atributos, existem muito mais atributos. Nesse caso aqui, ó, eu fiz o meu mapeamento e aqui, né, eu peguei aqui o gato doméstico, né? Dentro dos gatos aí doméstico existe a raça persa e siamesa. Dentro dos cavalos, o cavalo árabe e o mustang, tá? Existem outros. Dentro da raça dos cachorros, né? O beagle, pastor alemão, e o husky siberiano, tá? Então, eu vou colocar aqui essa raça dessa seguinte forma. Eu tenho aqui a tabela de animais, aonde que estão aqui os dados de forma genérica, que seria o nome do animal, a data de nascimento do animal, a raça, tá? Nesse caso aqui eu tinha feito lá, tinha colocado a espécie, o sexo, o tempo de gestação, origem, expectativa de vida. Já foi riscado aqui a espécie, o tempo de gestação, a origem, expectativa de vida. E deixei só esses 4 atributos. Por quê? Porque nessa nova tabela aqui, ó, que ela vai se chamar a raça, né? Então aqui vai ter o nome da raça. Ah, é beagle, que é um cachorro, é um leão, é um cavalo árabe. Qual é o tempo de gestação de cada animal desse, que é totalmente diferente um do outro? Qual que é a origem dele? Qual a expectativa de vida dele e qual a espécie dele? Tá? Então, nesse caso aqui, uma tabela ela se tornou em 2 tabelas. O porquê? Porque esses dados aqui, ó, na hora que eu mais para frente, a gente vai falar sobre normalização de dados, tá? E sobre normalização de dados, a gente acaba, claro que aqui não está normalizado ainda, tá? Existe a normalização para fazer isso aqui ainda, mas quando eu falo de raça, eu vou lá cadastrar na minha clínica veterinária. Ah, o nome do meu cachorro, por exemplo, o meu, ela se chama Sofia. Qual é o data de nascimento dela? Eu vou jogar aqui que ela tem mais ou menos 6 anos, mais ou menos em maio que eu peguei ela. Sei lá, né? Vamos colocar 20 de maio aí de 2014, tá? Qual que é a raça dela? Opa, eu já vim aqui. Eu não vou digitar a raça, né? Eu vou pegar aqui, a raça já está cadastrada. Chow chow, tempo de gestação. Eu não sei qual, deve ser 3 meses, né? 4 meses, não sei, do cachorro. Qual a origem dela? É uma origem, parece que é chinesa, tá? A expectativa de vida dela é em torno de 15 a 18 anos. Qual a espécie dela? Canina. Tá? Quando eu selecionar a raça aqui, ó, dentro do meu cadastro, já vai ter todos esses dados aqui, ó, pré-cadastrado, tá bom? Então, o que eu vou achar aqui dentro da tabela animal, o que é comum, tá? O que é comum para esses dados do animal, específico do animal que está chegando na veterinária. Mas daí eu vou querer, eu desejo colocar uma descrição a mais. Ah, qual é só a raça? É o Chow Chow. O que é a raça do Chow Chow? Então aqui eu já tenho uma outra tabela raça e é onde tem todos esses dados, tá bom? Nesse caso aqui, ó, deu uma melhorada. Então aqui eu tenho a tabela animal, onde tenho meus dados aqui, né? Referente à tabela de animais. Dentro de raça, né? Eu tenho alguns dados aqui, a raça, tempo de gestação, origem, expectativa de vida.
dentro de espécie, aí eu vou ter uma... Já saiu aqui uma outra tabela, tá? Essa tabela, ela vai ter aqui, né? Qual é o nome da espécie? Canina, felinos, equinos, né? Bovinos, aí não sei. Eu não sei qual é a raça. Uma clínica veterinária pode trabalhar, né, com várias espécies de animais. Então, nesse caso aqui, eu tenho uma tabela aqui, duas tabelas aqui, e nesse caso já 3 tabelas, tá? Então, isso a gente já está falando um pouco sobre normalização de dados, tá? A gente quebrar esses dados que se tornam comum, tá? Que pode se repetir, né? Esses dados aqui, ó, raça, tempo de gestação, origem, expectativa de vida, ele pode se repetir, né? Para vários tipos, né? Eu posso levar um cachorro lá, chau chau, ele não é o único da face da Terra, ele tem outros chau chaus aí por aí. Então essa raça aqui já está pré-cadastrada dentro do meu sistema, tá bom, pessoal? Então, ó, nesse caso aqui eu coloquei aqui as entidades daquele desenho do lado do começo, algumas entidades que meu sistema pode ter: pessoa, funcionários, animais, raça e espécie e outras mais, tá? Então, nesse caso aqui, eu espero que tenha melhorado o entendimento e ter acrescentado aí mais alguns conceitos sobre a parte de banco de dados, tá bom? Abraço, aqui já começa outro slide e até o próximo vídeo.